pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Daniel Brown Oficial. Eu sou Daniel Brown, se você não me conhece, passou a conhecer. Se já me conhece, já sabe, tá tendo pós-jogo Botafogo e Grêmio 3, Botafogo 0 na Arena, mais uma derrota do Botafogo e uma derrota um tanto quanto irritante, né? Por isso que eu vou direto ao ponto, por isso que a gente não tem que ficar fazendo muita gracinha nesse tipo de vídeo nesse momento. E o que a gente pode tirar de conclusão do que aconteceu. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Geralmente eu mando um salve aqui para quem comenta o nome, a cidade de onde você está falando, quem emite aqui uma opinião, mas dessa vez vamos direto ao ponto, né, gente? Deixemos aí os abraços, né, tudo mais para os vídeos seguintes aí ao longo da semana, né, que antecede, os dias aí que antecedem a partida contra o Cruzeiro na quinta-feira, que é a final de campeonato, é o jogo do ano para o Botafogo, sem sombra de dúvidas. Falando dessa partida, Grêmio 3, Botafogo 0. Primeiro de tudo, como eu disse, né, foi uma rodada interessante, né, já que, vamos dizer, o Ceará não pontuou tudo aquilo que ele poderia pontuar. O Fluminense não pontuou como todo mundo esperava contra o vice-lanterna do campeonato. A Chapecoense foi 1-1 dentro do Maracanã. O Cruzeiro e o Fortaleza, né, onde um poderia sair vencedor e despachar, ambos empataram. Poderia ter sido uma rodada boa, né, mas não foi, porque o Botafogo ele perdeu o jogo. Tudo bem que era uma derrota previsível, mas aí todo mundo da parte de baixo pontuou minimamente, todo mundo subiu uma casinha, né, fez um ponto. E o Botafogo não. É claro que uma derrota contra o Grêmio na Arena, né, é dada como... Isso que é o grande problema, né, cara? Olha a situação do Botafogo. Uma derrota contra um adversário, né, que é grande, que é um adversário com grandes pretensões, né, como o Botafogo também deveria ser, né, uma derrota para um adversário como esse é dada como normal dentro do plano do Botafogo, pelo investimento, pelos problemas. Isso demonstra, sim, um grau de apequenamento de metas do clube que, cara, é muito grave. Mesmo sendo considerado normal, aí vai naquele probleminha que eu citei, se eu não me engano, foi no meu penúltimo vídeo, né, quando eu falo aí de como o Botafogo tem que se comportar com essas 4 aí partidas que faltam, né? Quando eu falo daí que faltam, que venha a acontecer contra o Grêmio, vinha acontecer a partida contra o Grêmio, vem Cruzeiro, vem Santos e Flamengo. É claro que são resultados em que o Botafogo ele não é favorito vencer nenhum desses jogos, né, embora tenha que vencer o Cruzeiro. Só que aí entra naquele grande fator psicológico. Uma coisa era o Botafogo vencer, né, isso eu falei exatamente com essas palavras quando eu estava projetando o confronto contra o Grêmio, rapaziada, em alguns desses últimos vídeos aí. Uma coisa é o Botafogo perder jogando bem, o Botafogo perder criando, perder pelo placar de 1-0, perder por 2-1. Cara, uma derrota acachapante, né? E da mesma forma que foi lá contra o Grêmio na Arena em 2018, né? Foi a segunda porrada seguida que o Botafogo toma na Arena pro Grêmio, né? Em 2018 foi 4-0, agora 3-0. Então, né, isso é um grande problema, um grande choque, né? De confiança, de falta de confiança para esses jogadores nesse período aí de rodadas aí tão importantes contra adversários tão qualificados. Cara, quando você perde da maneira, né, que aconteceu uma derrota, né, não é a mesma coisa você perder pelo placar de 1-0, né? O futebol é muito mais que apenas a matemática de você ganhou 3 pontos, empatou 1 ponto, perdeu, não tem ponto nenhum, né? A partir do momento que uma derrota é muito acachapante para o psicológico dos jogadores, né, a situação ela fica muito mais instável e desesperadora, né? Como tá, eu acho que tá todo mundo desesperado. O que eu coloquei no Twitter, cara, tipo, a gente discute, a gente debate o que pode melhorar no time, no meio, no ataque, na defesa, no técnico. Tudo muda, jogadores mudam, treinador muda, só que a situação ela é muito... o Botafogo está se vendo no alto mar, né, em que você não tem realmente o que fazer. Você não tem a que recorrer ao outro treinador que acabou de trocar, você não tem como recorrer a jogadores do mercado, porque a janela, o prazo de inscrição para jogadores no campeonato já acabou. Você não tem como recorrer a questões financeiras, a bicho e tudo mais, porque não tem, os salários estão atrasados e não tem um puto no cofre do clube. Então, cara, realmente é uma situação em que todo mundo olha um pra cara do outro e fala, cara, o que a gente faz, né? Torcer pro ano acabar logo. Só que o grande problema é que se o Botafogo não conseguir alcançar as suas metas e derrotas acachapantes como essas fazem com que o torcedor e até o ambiente dentro do clube tenha um pessimismo para que o Botafogo alcance essas metas, 2019, meu amigo, pode não acabar.
né? E você sabe muito bem do que eu tô falando. Falando do jogo, gente, eu coloquei aqui que eu achava um risco, né, você se comportar, você pelo menos esquematizar a equipe com tantas peças ofensivas, né? Legal você tentar uma superioridade numérica, tentar produzir alguma coisa fora de casa, né? Tentar jogar, né, algum tipo de coisa, mesmo que não que você enfrente um adversário muito mais forte na casa do adversário, né, como visitante. Mas primeiro de tudo, né, se você escala um time ofensivo, né, que você, sei lá, que você se porte de maneira ofensiva. A gente viu um time do Botafogo montado com Diego Souza no meio, Vitor Rangel na frente, o Léo Valência numa extrema, o Luiz Fernando na outra. Você coloca dois jogadores que são ali vamos dizer, de construção de posse de bola, que são o João Paulo e o Cícero. Então você tem jogadores, pelo menos do Botafogo, sem a bola, se posicionava com Léo Valência, Cícero, Luiz Fernando e Diego Souza, que não são jogadores com potencial assim absurdo de marcação. E a partir do momento em que você escala um time visando ter um pouco a posse, visando atacar um pouco, mas você não consegue, aí você se fecha totalmente, né? Então era melhor você escalar realmente um volante, era melhor você escalar um Bochecha, era melhor manter o Diego Souza como centroavante por conta da profundidade. A partir do momento que você escala um time de maneira ofensiva, na prática, ele tem que buscar mecanismos para se portar de maneira ofensiva, senão apenas no papel, e aí você coloca o time para recuar com a proposição de jogo do Grêmio, você vai ter um time com características Y fazendo X. Ou seja, você vai ter um time com características ofensivas, marcando, cobrindo espaços, ocupando espaço. Então, não casou absolutamente nada. E contra um Grêmio na Arena, eu vejo o Botafogo cometendo o mesmo erro, né? Ano passado foi o Zé Ricardo que cometeu esse erro e agora o Alberto Valentim. Você expor demais a equipe contra um adversário que vinha precisando mostrar resultados e que é muito, mas muito mais forte, né? Não tem jeito. O pessoal falando que você é muito pessimista, o Botafogo pode ganhar. Não tá aí o resultado. Primeiro de tudo, além da inferioridade da equipe que desespera cada vez mais o botafoguense em relação a conseguir, né, alcançar o objetivo que são pelo menos aí 10 a 12 pontos. O erro do Carly, né, o erro do Carly que, na minha opinião, teve a pior partida dele com a camisa do Botafogo. Falhou no primeiro gol, falhou no segundo gol, né? Para mim foi dele, né? E é um grande perigo, né, de você posicionar a equipe em linha de impedimento, né? Uma coisa que eu achei muito interessante no Twitter, eu li por alto, né? A partir do momento que você tem o Alex Santana voltando de lesão e ficando no banco por falta de ritmo, entrou, tentou alguma coisa, mas nitidamente está sem ritmo. Por que o Carly, né, que está parado há algum tempo, né, oscila, jogo entra, jogo sai, também não precisa de ritmo? Nitidamente ele estava completamente fora do padrão comum, né? Eu acho que o posicionamento dele para deixar o jogador, o Maicon, em condição na bola enfiada pelo Luciano, né, é a prova disso. Além do erro do Carly, eu destaco também o erro do Cícero, né, na minha opinião, né, eu acho que ele não era o homem mais próximo da bola, né, mas a partir do momento em que ele tem que fazer a cobertura do meio e ele nota um jogador se aproximando da área, né, com todo tipo de infiltração, né, do trabalho de infiltração por bola no corredor central que o Grêmio trabalha, eu acho que é completamente coerente um jogador experiente como o Cícero saber disso, né, porque ele deve estudar o adversário e deve conhecer bem o Grêmio com quem ele jogou, né, onde ele atuou durante mais de um ano. Foi o último clube dele, para quem não se lembra. Aí ele olha pro Luciano e fala: relaxa que eu tô aqui, teu tempo, né, você fica tranquilo que eu não vou te marcar não, você pensa aí no que você vai fazer. Aí o Luciano vai enfiar uma bola absurda pro Maicon, 1-0, né? A passividade ela toma conta do Botafogo nesse momento. E aí você vê que nitidamente o Botafogo ele fica perdido, né? Ele fica absolutamente perdido. Eu acho que o Botafogo ele criou mais, eu vejo o time do Alberto Valentim criando mais algumas coisas, algumas oportunidades, né, com o Vitor Rangel, com o Diego Souza para a defesa do Paulo Vitor, do que comparado ao time do Eduardo Barroca, que tinha uma posse de bola muito no primeiro terço, mas assim, muito inoperante para uma equipe que precisava empatar o jogo, que era importante para o Botafogo conquistar esse ponto. E a gente via o time relaxando na medida em que o Grêmio ia pressionando e obviamente que as bolas foram entrando. Segundo gol, mais um erro do Carly, mais um erro do João Carly, foi sair com o Cícero, errou o passe, e aí saiu o gol do Tarciano que tinha acabado de entrar. E aí depois disso foi a consequência, né, do Grêmio encurralando uma equipe que marca mal, uma equipe que se posiciona mal, uma equipe que até saiu um pouco bem com a bola nos pés,
mas erros primários técnicos dos jogadores também colaboraram contra isso. Outro cara que, na minha opinião, tá me impressionando, pode até ser injusto da minha parte, né, por conta de toda a história, o respaldo que ele construiu no Botafogo nos últimos 3 anos, mas Gatito Fernandes, né, que apatia no gol, principalmente no primeiro gol do Maicon, né? O cara vira a cara pro jogador que estava na frente. Eu acho que o Gatito normalmente pelo menos encostaria naquela bola, apesar de ter feito algumas defesas importantes, né? Mas a gente via um time, né, completamente intacto, em silêncio, ninguém se comunicava, aceitando aquilo que estava acontecendo de maneira completamente natural. E alguma coisa está errada, né? Sinceramente, alguma coisa está errada. Eu sei que esses jogadores, eles não recebem, eu sei que esses jogadores, eles têm todos os problemas que têm, todos os motivos para reclamar da diretoria, mas eu acho que eles também têm em mente, né, quem é o mais desesperado nessa história, que é a torcida do Botafogo, que é o cara que, no fundo, paga o salário desse cara, com todo o prestígio que ele dá ao clube, pagando o sócio, pagando o ingresso, comprando produtos, né, consumindo a marca Botafogo, como eu, como você. Então, de alguma forma, o comportamento ele precisa mudar, né? E parece que a troca do técnico ela não ocasionou nisso, né? E é um grande mistério, né? Principalmente algumas coisas elas continuam completamente iguais. Eu, sinceramente, cara, eu não consigo compreender, né, o que tem o Cícero para continuar com essa carta branca de ser titular em absolutamente todos os jogos do Botafogo, né? E se você pegar todas as estatísticas, né, nos últimos jogos, com todo respeito, tá, gente? Vocês sabem que eu costumo não passar do ponto, eu tento respeitar aqui o trabalho de todo mundo, o trabalho de uma comissão técnica, de um atleta profissional, mas sinceramente, cara, o Cícero hoje é uma árvore que toca pro lado e toma cartão. Ele é simplesmente isso, nada mais. Enquanto isso, a gente tem um Bochecha no banco, que pode ter os problemas dele, pode ser meio lerdo, pode ser meio lento, meio desligadão, meio aéreo, mas um Bochecha que participa de mais gols que o Cícero, um Bochecha que nos últimos jogos em que atuou foi muito mais incisivo e muito mais produtivo do que o Cícero, o que não é muito difícil, né, convenhamos. O Bochecha que contra o Goiás foi um dos melhores jogadores em campo, foi lúcido contra o Vasco, contra o Fluminense, que o Botafogo perdeu, foi o único que tentava alguma coisa diferente. E aí o Barroca, no seu último jogo, ao invés de tirar o Bochecha, tira o Cícero para fazer uma última alteração. Eu não consigo compreender, Eu não gosto de teorias da conspiração, né? Mas a partir do momento que todo mundo tá ficando desesperado, e eu, como sou um cara que produzo conteúdo sobre futebol, mas também falo de Botafogo, porque amo o Botafogo, me sinto no direito de questionar. Por ser uma liderança, digamos, uma liderança entre aspas, por experiência, né, por toda a rodagem dele no grupo, o Cícero é por isso, única e exclusivamente por isso que esse cara ele tem carta branca, porque se for ele vira um auxiliar técnico, cara. Sinceramente, eu não consigo compreender, né, uma coisa é você pegar, porra, cara, é que nem o Lindoso no ano passado, gente, eu levava muita pedrada porque eu defendia a titularidade do Lindoso, embora não gostasse da personalidade dele, do comportamento dele em relação à torcida e tudo mais. Eu defendia a titularidade do Lindoso porque entendia que ele era importante, como está sendo importante agora para o Internacional. Ele é um cara que tem um índice de passes muito bom, ele era um cara que participava muito indiretamente dos gols, era um cara com presença de área, era um cara bom em desarmes, por mais que não fosse aquele maluco de bater no braço, muito enfático e tudo mais. Mas nem as estatísticas elas justificam o que o Cícero vem fazendo em campo. O Cícero ele não participa de absolutamente nenhum gol, o Cícero ele não tenta nenhuma jogada vertical, o Cícero não marca, o Cícero não acompanha, o Cícero não cobre espaços. Aquele vídeo, né, que foi publicado por várias e várias páginas do Botafogo, né, do jogo contra o Vasco, do gol anulado, né, no fim do jogo, do Cícero simplesmente desistindo de marcar. Demonstra isso, e é sinceramente muito disso que eu tô sentindo falta, cara. Uma coisa é eu reclamar de um Vitor Rangel, uma coisa é eu reclamar do Igor Cássio, de um Lucas Barros que está começando a carreira, de um Yuri que também foi muito mal contra o Grêmio, que são jogadores que têm suas limitações, né? E aí só estão no Botafogo pelas limitações financeiras do clube e pela inoperância, pela incompetência dos profissionais que contratam esses caras, né? Um Rodrigo Pimpão com um contrato longo, um Vinícius Tanque. Só que agora, o que assim, me deixa muito irritado, me deixa puto de verdade, né? Eu acho que deixa metade da torcida, metade nada, 90% da torcida, é ver os jogadores que chegaram para fazer a diferença, que chegaram com um salário mais caro do que os demais jogadores, não estarem produzindo absolutamente nada. 2 deles, Cícero e Diego Souza. Portanto, tá na hora desses caras acordarem, tá na hora desses caras entenderem que por terem um salário mais alto, né, apesar deles não estarem recebendo, obviamente que tem isso, por serem caras com uma patente um pouco mais alta, talvez eles tenham muita moral dentro do grupo, dentro do vestiário,
Por conta disso, são eles ainda mais responsáveis pelas derrotas, pelos problemas, pelos resultados negativos, catastróficos, ainda mais que os jogadores limitados, por serem lideranças técnicas do grupo, e esses caras têm que fazer a diferença, e eu não vejo. E a partir do momento que esses caras que deveriam estar fazendo a diferença não fazem, é o pulso do treinador que vai ter que decidir se esses caras eles merecem realmente continuar em campo. Diego Souza eu até entendo porque não tem outro jogador na frente com a qualidade técnica dele, mas a partir do momento que tem o Cícero tendo um Bochecha no banco, eu não consigo compreender o porquê que o Cícero tem essa credencial VIP dentro de campo para jogar pelo Botafogo. Não entendo. E que o Botafogo acorde, né? E eu falo da gente que tem que ir para o estádio, e eu falo da comissão técnica que tem que trabalhar muito melhor, né? Muito mais atentamente, e entender que a situação ela não é simples, a situação não é normal, e dos jogadores também. Porque isso é um discurso que eu repeti, que eu vou repetir de uma parada que eu falei lá em 2018. O pessoal fala, os jogadores, para eles, estão cagando, pouco importa, porque se for rebaixado, eles metem o pé e vão para outro clube. Alguns jogadores, né, rapaziada? Muitos deles, né, até pela falta de produtividade de um time que, em tese, pode ser rebaixado, né, e o time do Botafogo, que é muito fraco, né, abram o olho se vocês não querem realmente ficar na primeira divisão, porque aí é falta de mercado para vocês. Assim como o Botafogo pode descer, vocês também podem descer de patamar. Vocês podem acabar parando no clube da segunda divisão, parando no clube da terceira divisão. Então façam por onde que a gente também vai fazendo. Tratem de reverter essa situação apática na partida contra o Cruzeiro. Todos, eu falo para todo mundo dentro desse ambiente Botafogo. É só com uma vitória contra o Cruzeiro, um Cruzeiro que é mais time, um Cruzeiro que talvez seja favorito, porque tá, assim, aos trancos e barrancos, mas vem pontuando mais com o Abel Braga. Só que o Botafogo ele não pode perder. Depois de uma goleada, né, praticamente sofrida contra o Grêmio, e um resultado supostamente negativo contra o Cruzeiro, eu temo muito pelo futuro do Botafogo nas outras partidas contra Santos, contra Flamengo, e se chegar pressionado contra um Avaí para vencer no estádio Newton Santos, imagine perder esses 4 jogos seguidos nessa sequência aí. Eu não quero imaginar isso, cara, e eu acho que os jogadores também não vão querer. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, né? Amanhã a gente tem mais, amanhã eu vou falar de maneira mais ampla de toda essa situação que está acontecendo no Botafogo, falando mais de diretoria, assim, de maneira mais ampla, porque eu acho que algumas coisas elas não podem passar batido. Forte abraço, valeu!